Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, abrimos a semana com a Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! E trazemos hoje o comentador Marcos Mendes, na SIC, este domingo. Estas declarações, de facto, são surpreendentes, porque estas declarações, sejamos francos, em boa verdade, são declarações mais próprias de um dirigente do Chega do que de um dirigente e um autarca socialista. Nós estamos ali a ver exatamente as declarações que o Presidente da Câmara de Louros fez. Portanto, não são tradicionais, não são habituais, são surpreendentes, digamos assim, numa figura que não seja do Chega. E, portanto, aqui chegados, eu devo dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não subscrevo esta posição do Presidente da Câmara de Louros, mas também não o crucifico. Marcos Mendes coloca-se ao lado de Ricardo Leão, mesmo de certa maneira fez Pedro Nuno Santos, a Ricardo Leão, a apoiar a proposta do Chega de excluir dos bairros camarários aqueles que são condenados por crimes. Portanto, Helena Pereira, o que eu te pergunto é como é que podemos avaliar a postura de Marcos Mendes? Afinal, esta proposta é assim tão bem acolhida na sociedade portuguesa que a contestação que é feita a esta proposta não faz muito sentido, é isso? Bom, começando pelo som, o que Marcos Mendes diz é que não se deve crucificar Ricardo Leão, mas basicamente Marcos Mendes, que, atenção, não é um mero comentador, é um já candidato presidencial. É já um presidenciável. Falta formalizar, mas acho que toda a gente já olha para ele como estando ali alguém que quer ser candidato à presidência da República e, portanto, torna-se mais relevante aquilo que diz. E, neste caso, o que diz é que não vem sequer, não é crucificar, que realmente é uma coisa exagerada, mas criticar sequer Ricardo Leão, e não o faz, porque, por um lado, o PSD de Louros também aprovou aquela recomendação, portanto, a crítica é feita ao PS e ao PST, que está em silêncio. E depois, parece-me grave que, lá está, que um candidato presidencial tenha esta argumentação relativamente, por exemplo, às sondagens, que eu acho que isso resume exatamente o que é o populismo, é dizer aquilo que nós sabemos que uma grande parte das pessoas até vai gostar. E, portanto, mais valia então não ter falado sobre a polémica. Olha, tinha ignorado a polémica de Ricardo Leão, por exemplo. Agora, esta posição, não digo que foi tão má, mas também foi, tendo em conta que é alguém que se apresenta com currículo para querer ser Presidente da República. Enquanto Alexandra Leitão, a líder parlamentar do PS, fez questão de condenar estas palavras de Ricardo Leão, do Presidente da Câmara de Louros, e também já vimos alguns socialistas, nomeadamente nas redes sociais, a condenarem estas palavras e esta proposta de Ricardo Leão, o que te pergunto é como é que olhas para a postura de Pedro Nuno Santos nesta segunda-feira, que evita esta condenação direta a Ricardo Leão. O PS esteve muito tempo calado. Quando digo o PS, o secretário-geral, porque Alexandre Leitão veio rapidamente no Twitter ou nas redes sociais, já não me lembro, fazer uma declaração razoável, que este domingo à noite na TVI voltou a explanar mais detalhadamente e duramente, sem querer visar Ricardo Leão, a posição que tomou realmente foi de grande sensatez e desconstruindo tudo, quer dizer, tudo aquilo que possa ter sido qualquer intenção de Ricardo Leão que não fazia sentido a título nenhum. Basicamente, nós já falámos um bocadinho sobre isso na sexta-feira. E houve também a tomada de posição das mulheres socialistas, um comunicado, lá está também, que ele próprio, mais completo e que evocava a história do PS, evocava o princípio da ressocialização de qualquer pessoa condenada, bom, uma série de coisas, e que hoje Pedro Nuno Santos foi visitar o bairro do Zambojal e foi questionado, claro, pelos jornalistas sobre isso. Pedro Nuno Santos tem uma declaração sensata, porque diz que nada, que foi um momento infeliz e que o PS não pensa nada daquilo que Ricardo Leão diz. Lá está, quando se discorda, também não há drama nenhum de vir logo
explicar a situação. Depois estes dias todos, esta conversa toda, este mal-estar que também perpassou muito pelo PS, quase que teria sido desnecessário. E se calhar, olha, Pedro Nuno Santos tinha separado disso do momento de ir ao bairro do Zambojal e de falar sobre outras coisas, e que acabou por ficar um bocadinho tapado com esta reação ao autarca de Loures, não é? Mas no essencial, aquilo que Pedro Nuno Santos diz tem razão, de que um partido como o PS nunca pode viabilizar moções com aquele teor, e que era completamente anticonstitucional, e além de que vai contra o princípio do humanismo e contra a empatia que se deve ter sempre presente. E é importante também os políticos falarem de empatia, porque é uma coisa que quase que escasseia hoje em dia. Percebes esta divisão interna no PS, em que há quem se meta mais próximo de Ricardo Leão e há quem opte por condenar? Acho que vai ser, como subjacente a isto tudo está este quadro de pré-campanha das eleições autárquicas. Em que vai ser as primeiras eleições em que o Chega pode aparecer com uma dimensão maior ou mais. Já se percebeu que o Chega se implantou um bocadinho pelo país em todos os sítios de igual forma. Não se pode dizer que esteja só em Lisboa, ou só no Porto, ou só no interior, ou só no litoral. Não, está por igual forma, disseminado um bocadinho por todo o lado. E, portanto, lá está este pensamento de dizer aquilo que as pessoas até vão gostar de ouvir. Muitos candidatos autárquicos e muitos autarcas em exercício já vão ter essa tentação. E vai ser até onde vão, se conseguem conter essa tentação ou não. Tenho pena de hoje não estar aqui a Ana Sá Lopes, porque o Ascenso Simões respondeu ao artigo que ela publicou neste domingo, em que acusava o PS de ir no discurso do Chega, mas sobre isso depois falaremos mais amanhã. para a frente. Temos muito tempo, vamos ter. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.